Bom, vamos lá, 2h05, acho que dá para a gente começar já, tá? Bom, primeiramente, né, boa tarde a todos. Eu sou a monitora Fernanda, vou estar aqui auxiliando a professora Kátia durante o mini curso dela. Sejam todos bem-vindos à quarta jornada de língua portuguesa do Grupo Multidisciplinar de Investigações Linguísticas. Vocês vão participar agora de um mini curso intitulado Formação de Palavras, Tendências Atuais, que vai ser ministrado pela professora Kátia Emerick, né? Quem já é aluna da Rural, com certeza conhece. Quem não conhece, atualmente ela é professora da UFRJ, no campus do Instituto Multidisciplinar, em Nova Iguaçu, e atua nas áreas de interesse de cruzamento de vocabulários, otimalidade, morfologia não concatenativa, e falando também sobre composição e derivação. Vou passar a palavra para ela e que nós tenhamos todos um excelente mini curso. Deixo alguns avisos a vocês. Atentem-se que durante o mini curso, quando estiver faltando mais ou menos meia hora, 40 minutos, vai ser solicitado aí no chat que vocês enviem nome completo, sem abreviações. Essa vai ser a nossa chamada, a gente vai registrar tudo isso para poder confirmar a presença de vocês e fazer os certificados, certo? No decorrer da apresentação, vocês podem fazer comentários no chat e peço que façam as devidas perguntas no decorrer da apresentação. Quando faltar meia hora para acabar, essas perguntas serão enviadas para a professora Kátia e ela vai responder a vocês, certo? Peço também que mantenham aí a câmera e o microfone desligados para que possa funcionar da melhor maneira. Quem por acidentalmente deixar aí ligado, eu vou desligar aqui, não leve como uma coisa pessoal, é porque a gente precisa ter somente aí o som da professora Kátia para funcionar melhor. Certinho? Vou passar a palavra para ela. Quando puder botar o slide, Kátia, você avisa que eu compartilho a tela. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Matando um pouquinho as saudades, né, que a gente sente dos nossos alunos, da nossa atuação em sala de aula, se bem que um pouco diferente essa atuação, né? Não sei fazer isso, tá, gente? Eu estou aprendendo e quero, de antemão, que vocês me perdoem alguma falha, alguma coisa que eu faça de errado, ok? O meu mini curso, pode começar, Fernanda, a colocar o primeiro slide. Eu não vejo o slide, o que você está colocando. Espera aí, eu vou compartilhar a tela, vai aparecer para você. Só você. Para eu não ficar perdida. Não você vai fixar a minha tela aí. Espera aí. Quando aparecer, você me sinaliza. Uhum. Tá aparecendo, só que não está no modo visualização, né? Seria legal. Ou no PDF seria também interessante. Oh, meu Deus, espera aí, que tem uma... É aquele livrinho aberto, não é? O A Taça. Tem um informativo aqui que não está saindo, mas enfim. Sai, foi. Foi. Tá bom. Então, antes eu preciso fazer algumas colocações quanto ao nome do minicurso, né? Formação de palavras, tendências atuais. Existe um livro do meu orientador, sempre, Carlos Alexandre Gonçalves, que tem um livro chamado Tendências Atuais em Formação de Palavras. Já me desculpei com ele, porque coloquei um título muito inverso, né? É falta de criatividade, e nem me toquei. Depois que o minicurso estava publicado, é que eu falei, caramba, eu só inverti o nome do livro do Carlos, mas é bom que eu faça uma propagandazinha do livro, que é muito bom. Vocês podem comprar e ler. Ele também aborda, a gente tem um grupo na UFRJ, que faz estudo disso, desse assunto, desse tema que eu vou abordar aqui com vocês. Tá? Queria agradecer ao professor Fernando pelo convite de oferecer esse curso, tá? E a presença de todos também, tá? Agora, formação de palavras e tendências atuais, eu não vou falar de processos atuais, eu vou falar
de palavras que são formadas atualmente por processos já conhecidos e bem estudados, tá? Não fique esperando uma linha teórica nova, não existe, tá? Os processos dos quais eu vou comentar rapidamente, são processos que já vêm sendo pesquisados, estudados, ok? Pode passar, Fernanda. Eu tirei isso do Zap, né? Eu recebi esse post do Zap, justamente para mostrar para vocês essa tendência do uso dessas palavras, né? Então, parafraseando o agro da Rede Globo, o agro é teacher, agro é pop, agro é tudo, tá? Eu encontrei esse prof teacher, tech, prof é tech, prof é pop, prof é tudo, né? Só para mostrar para vocês a variedade de formas de palavras que a gente utiliza nas mídias virtuais, né? Prof, um truncamento de professor, tá? Tech é um estrangeirismo, pop, um truncamento de popular, tudo é tudo, né? Então, a maneira que a gente fala na internet, no Instagram, nas redes sociais, é muito assim, muito direcionada para essas palavras as quais eu vou comentar, tá bom? Pode passar. Então, os processos de formação de palavras, eles servem para quê? Para formar palavras, claro. Mas toda palavra tem uma motivação para formação, tá? Então, segundo a Basílio e o Gonçalves, essas funções, para qualquer processo de palavra, os processos atuam nessas formações. Há processo puramente semântico, tá? Há processos que a motivação é puramente semântica, quando você quer nomear um instrumento, um indivíduo. Por exemplo, guardador. Guardador que vem do verbo guardar. É uma motivação semântica, ou seja, você precisa criar o guardador para significar aquele que guarda, tá? Agora, existem processos que só é puramente a função semântica. Existem processos? Não. Existe processo. A prefixação é puramente semântica. Ela não tem a função de lexical, ela não tem função sintática, ela não tem nenhuma outra função senão a função semântica, ou seja, de dar um novo significado à palavra. Quando você coloca um prefixo numa base, numa palavra já pronta, né? Ler, você coloca o prefixo reler. Você está dando uma nova significação à leitura, ler novamente, tá? Então, a prefixação é um processo puramente com a motivação, que tem a motivação semântica, o aspecto dele é semântico, tá? Existem processos que trabalham motivados pela semântica, ou seja, pela categoria da mudança lexical. Em geral, todos os processos funcionam assim, tá? Guarda, vou usar o guarda de novo. Guardador. O guardador é uma derivação, um acréscimo do dor, e que gera mudança na classe gramatical da base. Então, o verbo guardar originou o guardador. Então, isso é uma função sintática. Às vezes você não tem como usar o verbo, e aí você vai... Claro que também tem uma motivação semântica, a motivação semântica está permeada em todas as funções, mas a função principal do processo da sufixação em dor é sintática, tá? E tem a função rotuladora. Ai, que barulho horrível. A função rotuladora
também, eu gosto de chamar de rotuladora porque dá rótulo, dá nome às coisas, mas essa função é chamada de função lexical, ou seja, você tem algum produto novo, algum evento novo, alguma ação nova que você não sabe, não existe ainda na língua um nome para aquilo, tá? Então, você cria uma palavra para nomear, para rotular, para denominar aquilo. Foi o caso de tuiteiro, aquele cara que usa muito Twitter, tá? O e-livro, que você vê por analogia e-mail, que é eletrônico, então surgiu o e-livro, tá? E o gateira. Gateira eu escutei na rua. Aquela pessoa que cuida dos gatos na rua é chamada de gateiro. Eu não sabia. Aí achei interessante, exatamente, a gente não tinha uma nomeação para dar às pessoas que cuidam, que dão comida aos gatos, que dão comida àqueles gatinhos que vivem abandonados. Então, é uma gateira. Tá? Todos esses, quer dizer, o livro é formado por prefixação do i, né? E o tuiteiro e gateira pela sufixação. Pode passar. E no âmbito do discurso, você tem 3 funções que podem ocorrer, podem motivar os processos morfológicos. A função atitudinal, que é a expressão subjetiva de uma avaliação ou de afetividade, de pejoratividade na formação de uma palavra. Em geral, alguns processos são marcados por essa função, por exemplo, os truncamentos, que nós vamos ver mais adiante, tá? Que há uma pejoratividade muito grande em algumas palavras truncadas. Tá? Indexal. A função indexal também é uma função discursiva em que você, a partir daquela palavra, formada por aquele processo, você tem uma noção do grupo, a que grupo o falante pertence. Por exemplo, eu fiz um estudo com o Iane, né? Eu vou falar um pouco melhor depois, em que havia várias palavras, falciane, burriane, putiane, né? Várias palavras em iane, tá? E aí eu percebi, com o contexto, que as pessoas jovens, e em geral, do mundo gay, utilizavam muito as formações com iane. Então, isto é uma função indexal, ok? Textual. Textual também é discursivo, também no âmbito do discurso, e as nominalizações são um exemplo disso. Quando você nominaliza um verbo ou um adjetivo, por exemplo, você está exercendo primordialmente uma função textual, porque quando eu digo, eu comprei uma casa, essa compra me custou muito dinheiro, tá? Então, você nominalizou o verbo comprar, eu comprei, né? Nominalizou, utilizou ele em outra oração, e o barato disso é que ele retoma anaforicamente toda a informação da oração anterior. O evento, o que foi comprado, tudo está sintetizado na compra. Então, isto é uma função textual importantíssima, né? Às vezes a gente fala assim, não sei por que a gente aprende substantivos abstratos, né? Que as nominalizações, em geral, formam substantivo abstrato. E a gente não entende por quê, porque é bem filosófica a história do abstrato concreto, mas as nominalizações que formam substantivos abstratos servem essencialmente ao texto, fazer referência total ao que foi dito antes, ok? Tudo isso para dizer... Volta, Fernanda. Tudo isso para dizer que a descrição de grupo lexical, tá? Ela não é feita isoladamente, precisa de outros fatores que
são acionados na formação daquela palavra. Sintático, semântico, o contexto discursivo, todas essas informações são importantes para descrever uma dada palavra, ok? Pode passar, Fernanda. E vamos falar agora um pouco que processos são esses. Existem dois tipos de processos que vocês conhecem, que são chamados de processos concatenativos ou lineares, tá? Por que eles são chamados de concatenativos ou lineares? Fernando, os dois estão desligados, está comigo? Não? Tá. Estão me escutando, gente? Estou igual sessão espírita. Sim. Ah, tá. Obrigada. Não se preocupa comigo, não. É porque, como eu estou apresentando para você, eu não consigo ler o chat. E aí eu abri no meu celular, pelo meu outro e-mail, para poder acompanhar os dois. Tá bom. Obrigada, Fernanda. A ignorância mora aqui, né? Então, nada virtual, essas tecnologias, não entendo nada. Então, os processos concatenativos são aqueles em que a concatenação, a linearidade de constituintes morfológicos. O que são constituintes morfológicos? Morfemas, né? Os radicais, os afixos, sufixos e prefixos, dependendo da posição, ele leva um nome, os circunfixos, os infixos. Então, nos processos concatenativos, você pode depreender, tá? Todos esses morfemas, tá? E os mais tradicionais que a gente conhece, né, o que, em geral, são descritos nas gramáticas, é a composição e a derivação. Composição, combinação de duas ou mais palavras pré-existentes na língua, né? Bolsa Família, você tem Bolsa e Família, formam um terceiro referente, que Bolsa Família não é bolsa nem família, é uma bolsa para ajudar as famílias que não têm um poder aquisitivo bom. Pé de moleque, tá? Pé de moleque, um doce, também, às vezes, um asfalto, né? As pedras da rua, também chamado de pé de moleque. Guarda-chuva, tá? Você tem um verbo e chuva e forma um outro referente. Então, a composição é muito complexa, tá? É um processo que demanda informações lexicais, informações morfológicas, informações semânticas, informações sintáticas, é muito complexo, porque tem vários tipos de composição. Não vou entrar em detalhes, porque nem dá tempo, tá? A derivação. A derivação é acréscimo ou a supressão de afixos a uma forma de base. Ou seja, se você está falando da prefixação, você está acrescendo um prefixo àquela forma de base. Se você está falando de sufixação, você está acrescentando um sufixo, né, depois da forma de base. Se você está falando de sufixação e prefixação, que dependendo da escola, uns chamam de sufixação e prefixação, outros acham que primeiro ocorreu a sufixação, depois a prefixação, não vamos entrar também nesse detalhe, tá? Você tem a sufixação, a derivação por parassíntese também, que é outro processo complexo, que uns entendem de maneiras diferentes do que a gente entende, tá? Você tem a derivação regressiva, que você retira um sufixo da palavra base e forma uma outra palavra. Então, esses processos, tanto composição como derivação, você tem uma linearidade que você consegue depreender e são explicados por modelos tradicionais de item-processo, item-arranjo, tá? Os modelos dão conta desses processos. Ok? Pode passar, Fernanda. Então, para além da composição e da derivação, que todos sabem o que existem processos que são muito produtivos, tá? Muito produtivos, que são responsáveis por surgimento de palavras que são denominadas mal comportadas, tá? Morfologicamente.
mas que amplia o léxico de uma forma extraordinária. Tá? Por que mal comportado? Porque não se adequam à composição nem à derivação, ou seja, eles precisam de outras informações, não só morfológicas, de constituintes morfológicos, mas de um outro extrato gramatical que aí eles são deixados de lado, são deixados à margem. Por isso, esses processos, os não concatenativos, eles são chamados de marginais, fora da lei, tá? Porque eles não seguem regras, eles são processos que acionam outras informações além das informações morfológicas, ok? Pode passar, Fernanda. Então, eles são analisáveis, os não concatenativos, porque eles não são analisáveis pelaquela depreensão de constituintes, de morfemas, né? Você precisa de uma interação de dois níveis linguísticos, o fonológico e o morfológico, tá? As informações prosódicas ou fonológicas que são acessadas por esses processos são palavra prosódica, eu acho que todo mundo sabe o que é, uma palavra fonológica, segundo o Matoso, tá? É aquela palavra que tem um acento primário da palavra, tá? O pé, que eu vou explicar mais tarde o que é pé, a sílaba, a mora, tá? Então, existe uma hierarquia nesses constituintes prosódicos que são acessados por esses processos não concatenativos, ok? Então, eles não operam necessariamente com encadeamento linear de constituintes morfológicos. Por isso, são chamados não concatenativos, não lineares, tá? Pode passar, Fernanda. A hierarquia prosódica da qual eu falei, ela se constitui a palavra prosódica é a base, tá? Abaixo da palavra prosódica você tem o pé. O que é o pé? O pé é a união de duas sílabas leves, tá? Ou uma sílaba pesada. Por exemplo, casa. Casa é um pé, tá? Tem duas sílabas. E sol. Sol também é um pé, só que tem uma sílaba pesada, ou seja, o final, a coda da sílaba é uma consoante, tá? Você tem a sílaba, tá? E você tem a mora. O que é a sílaba? A sílaba é constituída de um ataque, tá? De um núcleo e, às vezes, de uma coda, tá? Quando a rima ataque mais núcleo e coda é chamado de rima. Rima é o núcleo mais a coda, tá? Há palavras que você não tem coda, a sílaba é leve, a sílaba não é pesada, ou seja, por exemplo, casa de novo. Casa é formado por duas sílabas leves, ou seja, tem o onset, tem o ataque e tem o núcleo, que é formado só de uma vogal, não tem uma coda, tá? Cai já é uma sílaba formada por uma rima complexa, ou seja, tem o núcleo e tem a coda, ok? E a mora? A mora são as vogais, são os núcleos das sílabas, ok? Essas informações são acessadas por esses processos dos quais eu vou falar. Pode passar, Fernanda. Tá? Então, os processos não concatenativos, segundo Gonçalves, eles se dividem em 3 grandes grupos. Os processos de afixação não linear, que é um exemplo, é a reduplicação. Os processos de encurtamento, ou seja, há um encurtamento na base, nas palavras que serviram de base para esses processos. Esses processos têm o nome de hipocorização, que a gente vai ver, e truncamento vocabular. E existem ainda os processos de fusão. Todos esses processos são não concatenativos, tá, gente? O cruzamento vocabular, que é a minha paixão, eu estudei demais os cruzamentos vocabulares, e a siglagem, tá? Vamos ver cada um desses brevemente, tá? Porque não dá para a gente ir a fundo, que é uma complexidade alta, e se vocês se interessarem
por estudo de um desses processos, depois podem me escrever, mandar e-mail, que eu mando toda uma bibliografia. A reduplicação. O que é a reduplicação? A reduplicação, você tem uma palavra base, uma palavra de base, que você copia parte ou total, ou totalmente aquela base, e forma um morfema reduplicante, tá? Por exemplo, papai. Papai, você tem pai, né? Você pega parcialmente os segmentos daquela palavra, tá? E trata como se fosse um prefixo e forma papai para designar o quê? A afetividade. Então, a função desse papai é uma função discursiva, tá? Uma função de afetividade, tá? De subjetividade, tá? O nome dessa reduplicação é prefixação reduplicativa, tá? Então, o reduplicante, ou seja, parte ou a base total, está inserida naquela nova palavra, tá? À esquerda, como se fosse um prefixo. Você tem um reduplicante à direita, tá? Em palavras como bololô, trelelê, bafafá, tá? Você tem o bololô, tem o bolo e o lô, que foi também rastreado da base, tá? Parcialmente, e colocado como se fosse um sufixo. Trelelê, a mesma coisa. Bafafá, a mesma coisa. O nome desse processo é sufixação reduplicativa, tá? Você tem uma sufixação daquele reduplicante, tá? Reduplicante, volto a dizer, não é um morfema real, é um morfema subespecificado, porque ele não tem conteúdo algum, o conteúdo dele fonético é a cópia da base, ok? Você tem reduplicação em situações de baby talk. Baby talk é aquela interação comunicativa que você faz, que o adulto faz, gera palavras para falar com uma criança, tá? Então, você tem reduplicações sempre à esquerda, tá? Sempre prefixal. Uma madeira, dedeira, tá tomando dedeira, neném? Boneca, neneca, tá? E chupeta, pepeta, você tem outras palavras, biscoito, biscoito seria o quê? Cocoto? Cocoto, e outras, tá? E situações de hipocorísticos, que também vamos ver mais tarde, que é um processo de formação de palavra, em que você reduz a palavra, um antropônimo, um nome próprio, um nome de pessoa, você reduz e reduplica, tá? Então, no caso de Bel, você fez uma redução de Isabel, tá? E depois você reduplica, chama Bebel. O interessante nesses processos é o que eles veiculam. A reduplicação à esquerda, afetividade, mamãe, papai, tio, vovô, nós só temos 6 palavras na língua desse tipo, tá? O reduplicante à direita, intensidade, alguma coisa acontece demasiadamente. A reduplicação de base verbal, eu não falei, né? Eu falei do baby talk e esqueci. De base verbal, reforça a iteratividade, ou seja, uma coisa repetitiva. Você tem cai, pega, come. A única reduplicação que é falada, que é descrita na gramática tradicional, é essa reduplicação de base verbal, porque vocês veem que ela é concatenativa. Ela, embora haja o rastreamento de parte da palavra da forma de base, elas são concatenadas, tá? Mas, mesmo nessas formações de base verbal, você precisa de informações
prosódicas para gerar essa palavra, ok? A Viale, 2008, 2009, volta, Fernanda, rapidinho, estuda muito bem a reduplicação, os tipos de reduplicação, e eu assisti há pouco tempo, no Abralim ao vivo, uma conferência do Carlos Alexandre, que ele também fala de reduplicação. A reduplicação, o Garvey, um aluno meu, estudou reduplicação, fez um bom trabalho na monografia de final de curso. Tá, pode passar. Agora vamos ver um outro processo não concatenativo, que também que apaga a palavra base. Existem vários padrões de hipocorização. Antes de falar de hipocorização, eu quero lembrar que hipocorização não é apelido. Hipocorização é uma palavra que você corta a base, você faz um corte na base, mas que a palavra, o produto final, guarda identidade com aquela palavra base, tá? Apelido não. Apelido é uma maneira carinhosa de chamar alguém e não precisa ter essa identidade com a base. Por exemplo, Nico. Nico, quando você chama o Antônio de Nico, tá? Não tem. Joca, José, você chama de Joca. Não tem nenhuma identidade com a base. Isso é puramente um apelido. Os hipocorísticos, não. Os hipocorísticos têm um padrão de formação, eles têm uma função, a função também discursiva de afetividade, não tem uma função lexical, porque não forma uma nova palavra, elas só se adequam àquela palavra já formada a um discurso, a uma determinada situação. Se você está com uma pessoa muito querida, que você tem bastante afinidade, você a trata pelo hipocorístico, tá? Então, isto é também um processo de formação não linear. Por quê? Ele não acessa só morfemas, não acessa só base, só radical, só sufixo, só afixo. Não, ele acessa conteúdos prosódicos. Depende de acento, depende de pé, depende de mora, tá? Então, para ter esses padrões. Lena, que vem de Marilena. Veja a identidade com a base, Lena. Chico, que vem de Francisco. Veja a identidade da base. Xisco, né? Chico, que você não pode... A língua portuguesa, ela impede que você comece com cisco, né? Então, Chico é melhor, tá? É mais... soa melhor, tá? Gonçalves estudou esse padrão. Mari, que vem de Mariana, tá? Rafa, de Rafael. Veja o padrão. Sempre duas sílabas, tá? Com acentuação na primeira sílaba. Rafa, Mari, tá? TT ou T, um outro padrão. Você vai fazer o rastreamento da primeira sílaba, de Tereza, e pode depois reduplicar, gerar TT, tá? Fefe ou Fê, para Fernando, para Fernanda, também. Você aproveita a primeira sílaba, tá? Da palavra, tá? Como todos eles têm que ter um padrão CV, ou seja, uma sílaba sem coda, tá? Veja que só foi aproveitado o Fê, de Fer, né? Então, Fê, você pode chamar alguém de Fê, carinhosamente, ou Fefe, se você quiser ainda duplicar, tá? Bé ou Bebé, de Barnabé, tá? Veja que agora o padrão da acentuação é na última sílaba, tá? Um padrão diferente desse, mas todos eles têm um padrão descritível, tá? Não é tão lá vão ter como todo mundo pensa, tá? Existe padrões para cada um desses grupos, tá? Bebel ou Bel para Isabel, que vai também pegar a última sílaba, tá? E ainda os de nomes compostos, Malu,
para Maria Luísa, que pega as 2 primeiras sílabas das palavras. Vejam que sempre as primeiras sílabas. Cadu, para Carlos Eduardo, ok? Isso também é bem complexo, porque depende de informações prosódicas, mas foi estudado muito bem pela Ayla, pela Tami da Silva, pelo Lima, pelo Gonçalves. Se vocês se interessarem por essas formações, também eu tenho uma vasta bibliografia sobre isso, ok? Pode passar, Fernando. O truncamento vocabular que vocês amam. Todo mundo adora o truncamento vocabular, por quê? Uma forma, às vezes, até engraçada de você denominar alguma coisa, tá? Também existe o encurtamento da matriz, encurtamento da palavra base, tá? Existem padrões nos truncamentos, tá? E a função dele é indexical, ou seja, dá vistas do grupo que o falante pertence, tá? Uma função discursiva, tá? Então, você tem também padrões, esses 4 padrões estudados pelo pessoal do NEMP e também por um aluno meu, tá? Delega, que vem de delegado. Neura, que vem de neurose. A gente adora esse uso dessas palavras. Prof, que vem de professor, né? O delega e o neura, ele tem uma característica diferente dos outros, porque ele tem o corte e depois há o acréscimo desse azinho em todos eles, no produto antes de ser finalizado. Então, a gente diz que esse padrão aí é um padrão misto, porque ele é não concatenativo, porque você tem um corte na palavra base, mas também tem um acréscimo de um sufixo do truncamento, tá? Parça para parceiro, tá? E outros. Biju e visu, um outro padrão, mas também um padrão bem normal. Você corta a palavra antes da tônica, tá? E veja que se formado sempre por 2 sílabas, um pé binário, tá? Por 2 sílabas, e você aí tem um acento na última sílaba, tá? Biju, visu, não sei outro, não me lembro de outro. Existe um outro padrão, o padrão em que aí são gerados, o corte é feito num radical. Alguns autores, Bechara, Rocha Lima, tá? Alguns autores tradicionais, denominam isso de abreviação, porque aí você cortou um radical grego ou latino da palavra e utiliza pelo todo, como se fosse uma metonímia morfológica, né? Cardio para cardiologista, oftalmo para oftalmologista, tá? Aí também tem um padrão que a Belchor estudou, tá? E são palavras que a gente usa para caramba. Até já escutei geneco para ginecologista, eu nunca tinha ouvido isso, mas ouvi ultimamente, geneco, vou ao geneco, tá? E só para dar uma força para o meu amigo Douglas, né, Lopes, tá? Que ele estudou os truncamentos e ele descobriu milhares de truncamentos de topônimos, milhares, tá? Ibira para Ibirapuera, Madu para Madureira, que aí entra nesse padrão aqui do biju, tá? Ele viu muita novidade, ou seja, um campo abertíssimo para se fazer uma pesquisa interessante sobre esse processo. O importante notar que esse processo, ele vai depender, o uso dele não é um uso formal, né? Ele não é utilizado numa situação formal, é utilizado por um grupo de falantes, em geral jovens, tá? Em geral, os jovens gostam muito de utilizar, até brinco com meus alunos, já pensou eu chegar aqui e falar, não vou à facul amanhã não venho à facul amanhã não vai pegar bem porque eu já sou uma senhora, mas o jovem pode falar facul numa boa
que ninguém vai reparar, vai até gostar. E outra coisa interessante desse processo é que, além do que foi dessas funções todas, na minha opinião, isso é a minha opinião, eu acho que isso é bem icônico, ou seja, o corte que se faz nas palavras servem para aproximar tanto o seu interlocutor quanto o objeto. Por exemplo, biju, se você está falando com alguém, eu comprei uma biju, com certeza aquela biju você gosta muito. Tá? Então, aproxima aquela biju do falante. Tá? E também o interlocutor, porque você não vai falar, comprei uma biju com qualquer um, você vai sempre falar com amigos, com colegas, com alguém conhecido. Tá? Eu acho que, além dessas funções, existe uma iconicidade, ou seja, o corte, é feito um corte para cortar também o distanciamento. É lindo isso, eu adoro. Pode passar. Um outro tipo, tem uma aluna minha que está estudando, não sei se ela está presente, Sarina. Sarina, se você estiver ouvindo, me corrija, tá? Porque você está estudando essa beça. Denominado de siglagem, que também não é levado em consideração nos manuais de morfologia, nas gramáticas tradicionais. Em geral, tratam uma siglagem como uma abreviatura, e não é um processo de formação de palavras também, tá? Inclusive de uma função lexical. Vou mostrar por quê. Quando você diz, vou torcer, não gosto do PT, sei lá, tá? PT é uma sigla de Partido dos Trabalhadores, mas essa sigla você pode derivar, assim como qualquer palavra primitiva. Você pode dizer, eu não sou petista, ou eu sou petista, tá? PMDB, ele é PMDBista, ele não é PMDBista, tá? Você pode derivar essas siglas, ou seja, elas funcionam como palavra, tá? Toda palavra primitiva você pode derivar, né? E formar outras palavras a partir daquela primitiva. O interessante é observar que há dois tipos de siglagem, tá? O acrônimo, tá? E o alfabetismo. O acrônimo é aquela sigla que você consegue pronunciar, tá? Ou seja, o encurtamento das palavras base, de duas ou mais, tá? Formam um produto que você pode pronunciar como se fosse uma palavra normal, tá? Por exemplo, BOP, tá? UPA, UERJ, Unesco. O que é válido lembrar só isso aí é coisa de professor, se a sigla até três vogais, até três consoantes, ou até três segmentos, você tem que escrevê-la, tem que escrever a sigla toda com letra maiúscula. Mas, se ela for pronunciável, a partir de 3, você pode escrever como uma palavra normal. Só a primeira letra maiúscula e o resto tudo minúsculo. Tá? Uma vez caiu uma questão dessa numa prova. Tá? E UPA não. UPA só tem três letras, então não pode ser escrito U com a maiúsculo, com P e A minúsculo. Mas BOP, sim, tem mais de 3 letras, o UERJ, Unesco. Ok? E, além dos acrônimos, os acrônimos são palavras morfológicas e fonológicas. Ela tem acento, tá? Ela tem um acento lexical, ela é uma palavra fonológica e também tem um significado. É uma palavra morfológica. Já os alfabetismos, não, eles só são palavras morfológicas, são palavras que podem ser derivadas. Eles não têm uma acentuação. Por que não tem uma acentuação? Porque não pode ser pronunciado aquilo, tá? Você soletra os alfabetismos, então, CPF, o PP, o FRRJ, tá? São palavras, são siglas que não são
não seguem o sistema fonotático da língua, não seguem as sílabas, o pé, a palavra prosódica não forma uma palavra prosódica, uma palavra, um vocábulo fonológico, uma palavra fonológica, como vocês queiram, tá? Essas siglas, mas elas podem dar, elas são palavras morfológicas, que elas podem ser derivadas. Por exemplo, o USP, que é a Universidade de São Paulo, ela gera USPistas, né? Outras que eu não lembro, tá? CPF não, FRRJ não, só a Rural que formou os ruralianos, mas não é o caso. E, além disso, existe, segundo a Frandiche, né, uma linguista francesa, as siglas, ela descreveu com muito cuidado, as siglas reversas, ou seja, aquelas siglas que geram jocosidade, né, siglas engraçadas. Né? O que são essas siglas reversas? São siglas já existentes reinterpretadas. Tá? Então, o SUS, aí, em determinado contexto, você diz que o SUS é um sistema único de sacanagem. Fiat, fui enganado, agora é tarde. UVA, União dos Vagabundos Aposentados. Então, essas siglas reversas, elas têm, qual a função dela? A função de subjetiva, uma função de avaliação, tá? Uma função discursiva. Ok? Pode passar, Fernando. E agora o meu amado e querido cruzamento vocabular, né? Que eu estudei bastante, estudei no mestrado e no doutorado. E para mim, é o processo não concatenativo mais importante dentre todos esses que a gente já viu. Por quê? Eu vou mostrar por quê, mas antes deixa eu apresentar o que é um cruzamento vocabular. Então, a gente denomina um cruzamento vocabular, é uma palavra morfológica que tem um conteúdo significativo, resultante da combinação de duas outras palavras já existentes. Né? E nessa combinação, você sempre vai haver perda de segmentos fonológicos dessa palavra, dessas bases, tá? Num ponto que a gente chama de ponto de fusão ou ponto de quebra, ok? Ao mesmo tempo, essa fusão, essa quebra, essa junção dessas duas palavras formam um novo significado, mas que carrega o significado das outras duas, tá? É o que a gente vê com baianeiro, que é um baiano, mas mineiro. Houve a fusão de baiano com mineiro, tá? Breganejo, brega mais sertanejo. Houve a fusão. Além do corte, né, do encurtamento, né, do sertanejo, houve a fusão dos dois. Chafé, que é um café muito fraco, né? Café, chá mais café. Marginata, marginal com magnata, tá? E entre tantas outras que é tão utilizado, os cruzamentos são tão utilizados que eu, na época que estudei, eu gerei um corpo de mais de 300 palavras, tá? Agora eu não sei mais, porque estou meio por fora. No CV, as palavras se fundem num todo fonético, elas formam uma palavra prosódica, tá? A semelhança de um composto por aglutinação, ou seja, elas carregam um acento apenas, tá? Mas não perdem os traços semânticos das palavras que lhe deram origem, tá? Uma forma combinada que não tenha compartilhado ou perdido qualquer elemento no ponto de fusão, ainda que tenha perdido em outro ponto qualquer, ela não é entendida como um cruzamento, tá? Por exemplo, a palavra linguodental, proveniente de lingual mais dental. Houve perda, né, do língua no lingual, houve perda do uau, né? Mas, na junção, há o acréscimo da vogal O, tá? Que alguns chamam de
vogal de ligação, tá? E também um outro questionamento aí, qual o estatuto desse O, tá? Mas, na fusão, no corte, houve a introdução de um outro elemento. Então, isso não configura um cruzamento vocabular, tá? Vamos lá. Pode passar, Fernanda. Os CVs, eles têm 3 tipos. Dizem que os CVs são marginais, são fora da lei, são indescritíveis, mas não. Eles têm uma padronização, uma sistematicidade incrível, e eu provei isso na minha dissertação, em que estudei os CVs pela teoria da ultimalidade, que é uma teoria gerativa, que eu também não vou entrar em detalhes aqui, mas eu percebi que há uma certa sistematicidade nos cruzamentos vocabulares. E aí a gente diz que o CV, o cruzamento, tem 3 tipos. Por interposição, que é o mais conhecido, é o mais utilizado, é o mais recorrente, tá? Ou seja, as formas de base, elas compartilham segmentos, tá? É o caso de namorido, que é namorado mais marido, tá? Há compartilhamento de segmentos entre as duas formas de base. Macarronese, macarrão com maionese, tá? Patrocínio, que é patrocínio mais pai, tá? Há também um compartilhamento de segmentos. Marginata, marginal com magnata, há um compartilhamento. Aborrecente, aborrecer com adolescente, há compartilhamento. Esse tipo de CV é muito recorrente. Se encontra o tempo todo, em qualquer site que você entre, vai ter um CV por entranhamento, tá? O tipo 2 já é mais raro, tá? Ele se assemelha mais a uma composição, tá? A gente chama de composição truncada, ou seja, ao corte nas formas de base, tá? Se as formas de base forem do mesmo tamanho. Por exemplo, chocolate e panetone têm o mesmo número de sílabas. Então, você corta em choco e pane de panetone, e junta ali no ponto de corte, chocotone. Selemento, seleção mais Flamengo. Você corta o Flá e corta o São, né? Então, junta lá, selemento. Forrogode já é diferente. Também há uma combinação truncada, porque eles não compartilham segmentos, mas pagode é maior do que forró, certo? Então, toda vez que houver o cruzamento de uma palavra maior do que a outra, metricamente, tá? A menor vai ser aproveitada totalmente no cruzamento. Então, forró mais pagode, houve um corte no pá, mas o forró ficou todo lá, forrogode. Vejam que todos eles têm apenas um acento, tá? Ou seja, uma palavra prosódica, tá? E o pé, né? O pé métrico, o pé da palavra maior, sempre permanece lá na palavra final, no produto final, tá bom? Há uma sistematicidade, tá? Por substituição sublexical, ou reanálise ou analogia, tá? Também tem esses nomes. Alguns teóricos não denominam isso como cruzamento, porque, se vocês perceberem, o cruzamento, ele advém de 2 bases, né? Nessas substituições sublexicais, não, só tem uma base, tá? Por exemplo, bruxa drasta. Bruxa drasta vem de madrasta, tá? A palavra base é madrasta. Madrasta, você reinterpreta aquele má como se fosse um morfema, que não é nada em madrasta. Má em madrasta é não morfêmico, não significa nada, faz parte do radical, tá? Então, você reinterpreta como um morfema e substitui esse má, que você interpretou como um adjetivo,
e troca por um outro que está no mesmo plano, no mesmo MCI do mar, bruxa. Então, é uma bruxa drástica, uma bruxa muito má, tá? Bebemorar. Bebemorar também. Você vem de comemorar, só da palavra comemorar. Então, você pega o come, tá? Entende como se fosse um verbo comer, e não é, né? Comemorar não é o verbo comer, tá? E substitui no mesmo campo semântico o beber. Então, bebemorar, tá? Nesse tipo de cruzamento, a parte não morfêmica é promovida a morfema. Existem outros, tá, gente, que eu não vou dizer porque são muito pesados, mas existem outras formações de substituição sublexical que são formadas dessa mesma maneira. Por que eu disse que os teóricos nem todos os teóricos entendem isso como um cruzamento? Porque só tem apenas uma palavra base, ele vem apenas uma palavra base. Eu entendo como um cruzamento, sim, porque você, quando retira aquele segmento não morfêmico da palavra base, você reinterpreta como mar, e depois você cruza madrasta com bruxa. Então, bruxa gasta. Então, a partir daí, você cruza duas palavras, a partir da reinterpretação daquele elemento não morfêmico. Então, para mim, tá, e depois alguns outros teóricos também seguiram a minha ideia de que a substituição sublexical é um cruzamento que se dá em duas etapas. Primeiro, a fase da reinterpretação e depois a fase do cruzamento com aquela outra palavra que você achou, por analogia, interessante substituir. Ok? Tudo bem? Aí eu peguei na internet, são exemplos, acho que são novos, tá, gente? Exemplos novíssimos para vocês verem a produtividade desses cruzamentos. Cabeleireira mais Leila, tá? Priscila mais Círio, sobrancelha mais Sheila, Esther mais esteticista, acarajé mais Jéssica. Todos eles cruzamentos vocabulares e todos eles por entranhamento vocabular. Eu não falei que era o mais produtivo? E é, tá? Aqui você tem acarajé com Jéssica, você compartilhou Jé mais Jé. Esther, e aqui tem vários, EST, tá? Um esteticista. A sobrancelha, a menina escreveu errado sobrancheila, porque é comum a gente confundir o sobrancelha com sobrancelha, né? Então, tudo bem, não olhei para isso. Mas aí também há um cruzamento vocabular em que há compartilhamento, em que há ambimorfemia, ou seja, compartilhamento de segmentos, o X com C, tá? Priscila, que é o Priscílios, né? Priscila mais Cílios, também há o compartilhamento de segmentos aí, e o cabeleireira com Leila, que aí é até engraçado que a gente fala cabeleireira, né? Então, parece que, né? Mas o ler cruzou com o primeiro ler, não com o segundo dito, né, cabeleireira. Ok? Pode passar. Outro que eu achei agora na internet, que eu achei interessante, foi o pandemia, que é aquele pão que é fabricado na pandemia. A gente anda fabricando muita coisa, muita comida, a gente anda comendo muito, né? E aí... E aí alguém perdeu o slide. Aí o falante criou pandemia, que é pão mais pandemia, com um cruzamento perfeito. Pão com pão, né? Cruzamento perfeito, compartilha quase todos os fonemas, quase todos os segmentos. Tá? Passa, Fernanda.
Esse eu achei engraçado, eu até tirei a foto do casal, mas achei muito engraçado. Eu tive uma aluna que fez o cruzamento de nomes, de antropônimos, né? De nomes por homenagem aos pais, aos tios, e aí cruzam os nomes, cruzam o nome dos pais, né? Dos tios, ou de alguém do qual o casal gosta muito, e aí gera cada nome formidável, maravilhoso. E aí eu achei isso. Nasceu o Fake Bookson. O casal se conheceu pelo Face, se casaram e tiveram um filho. Decidiram colocar o nome da criança de Facebookson, em homenagem ao Facebook. O fato ganhou fama internacional. Além da homenagem ao Facebook, o pai também alega que decidiu colocar o nome do Facebookson por se chamar Anderson. Ainda bem que a criança nasceu menino, porque se fosse menina, se chamaria Facebookette, já que a mãe se chama Janete. Então, é uma palavra jocosa, o cruzamento é criativo, serve para fazer rir, tá? A função dele é uma função atitudinal, tá? É uma função discursiva, mas também lexical, tá? Enfim, o cruzamento é riquíssimo e estudei demais e depois a Vitória, minha aluna, estudou os antropônimos, fez um belíssimo trabalho, já está no doutorado, fazendo a tese dela sobre o cruzamento dos antropônimos. Tá bom? Pode passar, Nandinha. Outro que eu achei também na internet foi o Motolândia, né? Motolândia, que é um cruzamento de ambulância com moto, né? Então surgiu a motolância, aquela moto que vai socorrer as pessoas, que vai rapidamente socorre as pessoas, em geral em São Paulo, no Rio Tietê, porque é um engarrafamento muito grande. Então, em vez de usar o SAMU, em vez de acionar a ambulância, que vai perder tempo no engarrafamento, aciona a motolância, que é os primeiros socorros chegam pela motolância. Muito interessante, porque depois, no rádio, eu escutei carrolância, tá? Que é aquele carro que você chama quando o seu carro enguiça. Então, você chama o carrolância, né? Então, é outra palavra que também é um cruzamento de carro mais ambulância. E depois eu vou mostrar a importância disso. Vamos lá, Fernanda. Florestania, que está super na moda, que é o cruzamento de cidadania com a floresta, né? É o que a gente está precisando de florestania muito, né? Então, é um cruzamento floresta com cidadania. Aí é um cruzamento que não há cidadania florestania. Há sim compartilhamento de segmentos, tá? Mais uma vez, os entranhamentos vencendo a batalha. Tá? Motolândia não há entranhamento, há só truncamento, uma combinação truncada. Vamos lá, pode passar. Bom, a importância dos cruzamentos. Eu comecei a minha fala dizendo que os cruzamentos, para mim, na minha opinião, o processo não concatenativo mais importante que há entre aqueles processos de siglagem, hipocorização, tá? Por quê? Porque com os cruzamentos, tá, você pode aumentar, pode enriquecer o arquivo fechado da língua portuguesa com sufixos e prefixos. Ou seja, com o uso, vamos ver um exemplo, que eu gosto de dar exemplo. A macarronese. Macarronese é um cruzamento de macarrão com maionese. Um cruzamento por entranhamento de macarrão com maionese. Tá? Se você, por analogia, vai gerar um outro cruzamento,
por exemplo, bacalhonese, bacalhau com maionese, você vai pegar o nese. Tá? Se você vai fazer um outro cruzamento, batatonese, você vai pegar o nese do maionese. Se você for fazer um outro cruzamento, você vai fazer atum-nese, a maionese de atum. Você vai pegar o nese. E assim por diante. Vejam que o nese sempre permanece. É a parte, o splinter, o fragmento da palavra origem do cruzamento, que fica em todas essas formações. Ou seja, com a força de uso, esse splinter vai adquirindo características, no caso do nese, de sufixo. Tá? Você tem N outros que eu vou falar mais tarde, daqui a pouco, tá? Mas que você não utiliza mais a palavra maionese, sim nese. Nese é um splinter recorrente, uma parte recorrente de maionese. Tá? Então, essa nese vai ser utilizado em todos os cruzamentos que você vai fazer com outras palavras da língua. Tá? Batata, bacalhau, atum, ovo, ovonese, né? Com outros cruzamentos você vai utilizar o nese. Ou seja, o nese, ele deixa de ser um simples splinter, ou seja, um elemento constituinte sem importância nenhuma, é parte de uma palavra recorrentemente usada, e passa a funcionar como um sufixo, aumentando o número de sufixos da língua, tá? Semanticamente, esse splinter, essa parte, ele vai sempre veicular o sentido da palavra como se fosse uma metonímia, uma metonímia morfológica, ele vai vincular todo o sentido da palavra matriz, maionese, nese, te remete a maionese, tá? Fonologicamente, ele guarda o pé nuclear, tá? da palavra matriz, maionese, nese, é um pé binário, tá? Da palavra matriz. Ele tem, e além disso, ele dá mostra da interação entre esses níveis da gramática, tá? O nível morfológico, entre sufixo, para descrever os splinters, para você perceber que os sufixos são sufixos, você tem algumas características, e fonológicos, que são o pé, tá? Da palavra prosódica. Ok? Passa. Então, eu separei aqui algumas formações com splinters, umas eu estudei muito a fundo, outras não, tá? O nese, eu já falei do nese, que é um splinter de maionese, tá? Utilizado em qualquer cruzamento eu esqueci de falar, os cruzamentos são bem criativos porque utilizam muita analogia, ou seja, semelhança com aquela outra palavra já formada, tá? Aí você tem o nese, camaronese, batatonese, é um splinter, porque ele vai veicular sempre o conteúdo semântico da palavra matriz e vai funcionar como um sufixo, tá? Alguma coisa feita com maionese. Ainda tem significado, olha que interessante. Drasta é parente por empréstimo. Você tem, que veio de madrasta, e você, por analogia, você forma mãe drasta, sogra drasta, tia drasta, amiga drasta. Eu fiz um trabalho sobre o drasta, muito interessante, eu e o professor Rondinini, tá? Que a gente mostra um corpus imenso de drasta, só que o drasta, na minha opinião, não vai ainda se formar, não vai ser um sufixo, na verdade, porque as bases dele, a quantidade de bases é muito limitada, só serve para pessoas com quem você tem afinidade. Então, parentes, né? Porque drasta quer dizer parente por empréstimo, né? Então, o drasta só vai poder se referir a um ambiente familiar, ou amigo, alguém namoradrasto, um falso namorado, alguém que você tem um relacionamento.
O trocínio, o Henrique já fala do trocínio, e, de fato, ele tem razão, que ele diz que isso já é feito por fixação, tá? Ele entende, ele deixa entender que o trocínio é um sufixo, que se formou de patrocínio, tá? Com cruzamento de patrocínio mais pai, né? Então, ambos, pater e pai, já existe no patrocínio, interessante isso, mas o falante não guarda mais o pater que existe em patrocínio, né? E aí faz o cruzamento de pai com patrocínio, patrocinado pelo pai, mãe trocínio pela mãe, tio trocínio pelo tio, capis trocínio pela capis, né? Amigo trocínio pelo amigo, e aí vai, né? Vai na imaginação. O tone, que vem de panetone, aí você cruza com outras palavras, chocotone, frutatone, sorvetone, trufatone. Aí eu vou mostrar por último um interessantíssimo que eu amei, um tone, tá? Que também é um splinter, um splinter e que está se tornando um sufixo, aumentando o léxico, aumentando o nosso inventário fechado de afixos. Tá? O iane, que também é um splinter do quê, Kátia? Um splinter das formações dos nomes que existem recorrentemente na nossa sociedade. Juliane, Mariane, Tatiane, Silviane, tá? Muitas meninas terminam com iane. Então, eu fiz um trabalho, eu e o professor Rondininho também, que a gente trabalhou esse iane com o significado, aquela que é, um significado bem expressivo, a função super atitudinal, tá? Em que você faz um julgamento de valor ao referente, que só com um adjetivo, que o adjetivo simples não faz aquela distinção, não carrega aquela intenção da sua expressão, expressiva. Quando você chama alguém de falciane, aquela que é muito falsa, aquela que é falsa. Burriane, aquela que você está dando uma de burriane, aquela que é burra. Intrometiane, aquela que é... Veja que o iane sempre com uma das características do sufixo é ter um conteúdo semântico, né? Então, aquela que é, aquele que é. Então, invejosiane, amiguiane, tá? Então, a partir do cruzamento, que talvez o primeiro tenha sido o falciane, foi o primeiro que eu escutei, que falsa com alguma menina com o nome terminado em iane, tá? Houve o cruzamento, e aí gerou-se o falciane, e por analogia, você tem vários outros anes, eu coletei 108 palavras em iane na época que eu fiz o trabalho, ok? Também funcionando como um sufixo, tá? Tem um conteúdo, ele se adjunge ao lado direito da palavra, tá? E é recorrente, ele é muito produtivo, tá? Como se fosse um sufixo, tá? Choco, não estou dizendo que ele já é um sufixo, tá? Ele está caminhando, ele está seguindo pode ser que pare, acabou, suma, desapareça, mas se continuar com a frequência de uso que a gente tem, ele talvez se torne um sufixo produtivo na língua. Tá? Além dos sufixos, a gente tem os splints que funcionam como prefixo, que é o caso de choco, que vem de chocolate, é um corte no chocolate, tá? Então, todo cruzamento de banana com chocolate gera choconana. Assim como nana poderia ser um splinter de banana. Tudo que você vai pensar para fazer com banana, você pode pensar no nana, né? Então, o nana, ele pode ser um splinter, só que eu ainda não vi muita coisa formada com nana, mas tudo bem. O splinter choconana, chocolate, chocolate com leite, chococreme, chocolate com creme, chococafé, chocolate com café, tá? Então, o choco está funcionando tal como um prefixo. Veicula alguma coisa que é feita com chocolate, tá? E
fixa na parte esquerda da palavra, ok? Caipe, a gente tem o caipe, eu estudei muito o caipe. O caipe também funciona como um sufixo, como um prefixo, que advém de caipirinha, tá? É o corte da palavra caipirinha, tá? Então, a gente forma caipifruta, caipirinha de fruta, caipilima, caipirinha de lima, caipivódica, caipirinha com vodka, caipivim, caipirinha com vinho, caipilé, sorvete de caipirinha, tá? E aí a gente vai utilizando o caipe, sempre veiculando a palavra caipirinha, né? Sempre leva a caipirinha, tudo que é feito com caipirinha pode ser introduzido com esse prefixo caipe. Nós temos o lamba, que vem de lambada, também estudei o lamba na minha dissertação, tá? O lamba também, que é um corte de lambada, e tudo que você todos os cruzamentos que você vai utilizar, você não vai utilizar lambada, você vai utilizar o lamba. Lamba funk, lamba reggae, lambaneja, lambada com sertaneja, lamba aeróbica, e assim vai. Ok? Não sei se eu... E para finalizar os meus pôster, né, eu tirei o Rivotone. Olha só, o Tone aí funcionando como panetone de Rivotril. Né? Muito propício para uma época nossa, né? Que a gente está precisando de um bom Rivotril, né? Come Rivotone. Tá ok? Pode passar, Nandinha. Então, para concluir, tá? Eu sei que esse mini curso é muito pesado, eu não falei, fora as coisas que eu esqueci, que a cabeça já não anda tão boa, né? É muita informação, muito pesado, informações complexas, né? Mas só queria apresentar para vocês esses processos que não são falados, não são estudados, não são trabalhados na gramática e fazem parte do dia a dia. A língua em uso, é isso, tá? A gente não só fala por composição e sufixação. Claro que a sufixação, a derivação sufixal é muito importante. Outro dia eu descobri biscoiteira. Biscoiteira é aquela que quer fazer, né? Quer se dar bem com os seus posts, né? Biscoiteira, achei interessante essa palavra, né? Chapeiro, né? Chapeiro, o cara que trabalha fazendo cachorro-quente, ou trabalha na chapa, né? Então, alguns neologismos são formados, sim, pelo sufixal, mas também por esses processos de formação que não são difundidos na escola, tá? Muita gente não conhece, nunca ouviu falar, e são processos importantíssimos de ampliação lexical. Tá? Então, para concluir a minha fala, que espero que vocês tenham gostado, eu, pelo menos, amo falar dessas coisas, eu falo pelos cotovelos, os CVs desempenham um importante papel no desenvolvimento de novos afixos. Um splinter, percebido ou não como parte de uma palavra mesclada, ou seja, um cruzamento, esqueci de falar que as palavras, o cruzamento tem vários nomes, blends, mesclas, tá? Mistura, vários nomes. Eu escolhi chamar de cruzamento vocabular. Ser reinterpretado pelos ouvintes ou leitores como um afixo pode estar em vias de se tornar um novo e produtivo afixo, como a gente viu naquelas palavras formadas por Splinter. O principal processo, como o Cannon estuda a língua inglesa, ele vai citar morfemas da língua inglesa, né? O principal processo que deu origem a vários morfemas, entre eles o burger, o cage, o match, o rama, tel, teria, atom, marathon, né? Maratona a gente também copiou, tá? Bem como ao morfema livre burger. Quanto à historinha do burger, rapidinho para finalizar. O burger era uma composição, tá? E depois, hambúrguer, né? É uma composição. E, por analogia, foi se gerando várias palavras com burger. Cheeseburger, eggsburger, tá?
E, hoje em dia, esse burg ficou tão internalizado que ele é utilizado para denominar um sanduíche, burger. Quem sabe, um dia, os nossos splinters também, tá? Porque antes deles se tornarem sufixos, eles têm de ser uma palavra livre na língua. Então, quem sabe, com a força do uso, a gente vai dizer que drasta, ai, a minha drasta, é tão chata, né? O meu Tony, não sei, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. Acho que eu terminei cedo demais, né, Nandinha? Mas eu estou aqui aberta para perguntas. Deixa eu ver aqui no meu as perguntas. Não tem nenhuma pergunta no mini curso 03, Nandinha. Bom, vamos lá. Acho que vai aparecer agora. Não terminou cedo, não. O mini curso é seu. Você termina a hora que você quiser. Entendeu? Não, eu planejei terminar, mas eu já não aguento mais falar. E é horrível não ter falado nada, horrível, entendeu? Não tem interação, horrível. Para mim, então, eu abri não aqui o chat agora, e aí o Gabriel Gregório fez o seguinte comentário: interessante como esse sufixo, iane, carregou semanticamente toda essa significação que a professora Kátia falou de maneira quase automática. Fez esse comentário, e o Nicolas fez uma pergunta. Tá. Processo morfológico indexical pode ser definido como gírias? Não, as gírias elas podem ser advindas de vários processos morfológicos, tá? O truncamento, ele quer saber exatamente do truncamento. O truncamento, ele até ser considerado uma gíria, ele pode até ser considerado uma gíria, mas uma gíria que tem uma padronização, tá? Uma gíria que sofre restrições. Você, para formar aquele padrão, você acessa padrões prosódicos, tá? Além do encurtamento, tá? Então, nem todos os processos são gírias, mas algumas palavras formadas por esses processos podem se tornar gíria, sim. Não sei se eu respondi. Beleza. E a Esther fez a seguinte pergunta: qual a diferença entre CV e aglutinação? Não ficou muito claro para mim. É boa pergunta, Esther, adorei. Eu não falei, né? Também esqueci. O cruzamento, o corte, o entranhamento, o corte que ele sofre não é respondido por nenhum processo fonológico. Aglutinação, sim. Quando você tem plano mais alto, né, que atualmente é uma palavra primitiva, a gente não tem na nossa memória que plano alto veio de plano mais alto, né? Não tem. Mas alguns manuais dizem que é uma composição por aglutinação. Aí há uma elisão, um processo fonológico descrito normalmente, em que há sempre um processo fonológico acontecendo naquela aglutinação. E nos cruzamentos não há um processo fonológico tradicional, de corte, crase, elisão, sande, não há nenhum processo fonológico descrito que atue ali. Na aglutinação, sim. E a aglutinação também é improdutivo, né? É completamente produtivo, porque não faz parte dos dois processos, né? A composição por justaposição e por aglutinação. Lá vem eu, né, com minhas coisas. A aglutinação ambos estão num processo de lexicalização, sendo que a aglutinação está num estágio mais avançado, perdeu já segmento. Tanto é assim que você tem, às vezes, você não sabe se é justaposição ou aglutinação. Por exemplo,
hidroelétrica. Ou você escreve hidrelétrica ou hidroelétrica, por justaposição ou por aglutinação. Tá? Não sei se eu respondi. Acho que respondeu sim, ficou bem claro, para mim, pelo menos. A Maila Nascimento perguntou, professora, o Azeredo fala também sobre oneonímia, que é a formação de novas palavras referentes a artigos comerciais. Por exemplo, palavras fabricadas. Mineral, Gelol, Nescafé. A minha questão é, não seria a mesma coisa que cruzamento vocabular? Sim, é feito, depende, não sei qual é o neônimo. Depende, pode ser por cruzamentos, só que o cruzamento, o que está muito vivo nessa formação é a criatividade. E nas palavras formadas para dar nome a produtos, lojas, fábricas, são palavras estudadas, palavras fabricadas, né? Não são palavras criativas, pode ser até criativa, mas não são naturais, tá? São palavras estudadas. Mas pode sim, pode formar por cruzamento. A Esther, de novo, botou assim, por exemplo, o nome do meu pai é Jairo e os chamam desde criança de Ajay. Esse processo estaria aí... Ajay? Ajay. Não é porque os hipocorísticos não começam nunca por uma vogal, e sempre por uma consoante. Na sílaba, no ONCID, na sílaba inicial, no segmento que fica no início da sílaba, tem que ser uma consoante, e nunca uma... Tanto é assim que Rosimeire não é Meire, não Eire, tá? Então, sempre vai ter que ter uma consoante, nunca uma vogal. Respondi, Esther? Então seria um apelido? Seria um apelido. Seria um apelido. Um apelido carinhoso. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Beleza. Então é isso, Kátia. Acho que todas as perguntas foram respondidas. Muito obrigada pelo seu mini curso, foi ótimo. Eu agradeço e deixo o meu e-mail, tá? Pode passar meu e-mail, porque às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, né? Assim, em público. Assim, em público, e pode mandar e-mail me perguntando, eu adoro responder e-mail, adoro responder dúvidas. Se eu não souber, eu vou procurar, tá bom? Eu não sei tudo, né? Então, às vezes eu preciso pesquisar, mas tenho uma boa vontade. Foi ótimo, espero não ter feito muito feio, né? Porque primeira vez que eu participo de um mini curso online, né? Espero que tenha sido do agrado de vocês e que eu tenha falado sem muita rebuscação, que vocês tenham entendido. É um assunto complexo, mas eu tentei mastigar o mais que eu pude, ok? Coloquei aqui para eles disponível o seu e-mail. E aí tem uns comentários aí para você aqui no chat, se você conseguir olhar. Estou olhando, obrigada. Obrigada, espero mesmo que vocês estejam sendo sinceros. Obrigada. Cadê Neivinha? Já foi? Neiva, cadê você, meu amor? Camille Braz saiu já? Fica um pouquinho, Camille, não sai não. Vamos fazer fofoca. Gabriel, Rosane, obrigada, Rosane, tá boa, querida? Vocês todos são meus queridos, tá? Eu tenho um coração enorme, cabe vocês todos dentro, mais alguém, alguns. Pessoal, eu vou colocar aqui para vocês o link do canal do G1000, onde todos os mini cursos vão ficar lá, gravados para vocês, se vocês quiserem assistir depois, rever, certo? Mandar para alguém, enfim.
Todos os minicursos vão ficar aí no nosso canal. Mais alguma coisa, Kátia, que você queira falar? Mais nada. Eu, por mim, ficava com vocês a tarde toda, mas temos que terminar, né? Então, foi um prazer enorme, tá? Espero que a gente acabe logo essa pandemia, que isso é um trabalho muito triste, um trabalho do qual não gosto, não me sinto bem, tá? Gosto de interação, gosto de beijar, abraçar, xingar, dar bronca, eu gosto disso. Então, é importante, mas é importante a gente continuar na luta, né? Continuar atuando, tá? E lembrei de muita coisa também para oferecer esse mini curso para vocês, que eu tive que estudar, tive que relembrar. Se vocês quiserem olhar minha tese, já está disponível, uma tese da qual eu amo, tá? Eu já falei para os meus alunos que eu vou escrever uma camiseta. Eu amo meus alunos, eu amo os bichinhos do IEM e amo a minha tese, tá? Então, tá? Se vocês quiserem procurar e saber mais sobre os splinters, sobre essa mudança na morfologia interessante, tá? Que as palavras não podem ser armazenadas em gavetas, dependendo dos constituintes, elas podem ter uma descrição ou outra, mas que todas são descritíveis e nada é marginal, tá? Todas elas têm a sua importância, ok? Um beijo a todos, tchau. Tchau. Galera, eu acho que todo mundo respondeu a chamada, mas quem não respondeu, esta é a última oportunidade de responder, beleza? Os certificados vão ser entregues para vocês, enviados por e-mail. Fiquem no aguardo, beleza? Fernanda, Oi. a gente vai ter acesso a esse slide que foi utilizado hoje? Então, só se a Kátia permitir. Eu posso mandar uma mensagem para ela e aí quem quiser dar um... vou botar meu e-mail aqui e aí quem quiser, se ela permitir, eu envio. Peraí. Tá bem. Peraí, deixa eu... Tem 300 e-mails, peraí. Foi? Vou mandar mensagem para ela agora mesmo, e aí, se ela deixar, só vocês mandarem mensagem para mim que eu mando o arquivo para vocês. Tá bom, obrigada, Fernanda. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Que não seja sobre o minicurso, porque eu não saberia responder. Não? Beleza. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima jornada.